A partir de agora, Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce. Você mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Nós temos soluções. Você vai assistir agora ao programa Condomínio em Foco, aqui na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia, como acontece todas as terças, a partir das 3 da tarde. Ouvinte CBN, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Carlos Conce e vou apresentar esse programa com a equipe de produção com Vanessa Farias, Yasmin Pinheiro e Rodrigo Pinombeira, direção de jornalismo Marcos Vasconcelos. Programa oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço. Uma loja com portfólio completo para soluções em aço, em construção civil, serralharia e indústrias. E os principais produtos estão vergalhões, tubos, perfis metálicos, chapas, bobinas, estruturas em aço e metais planos. Tudo isso sempre com a qualidade do aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço. E do Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil, realizando cursos e palestras de comunicação oratória pelo Brasil e pelo mundo. 6 de março, e vamos estar em Nova York, com palestra presencial e lançamento do livro Como Falar Bem, do jornalista que vos fala, Carlos Conce. E dia 9 de março, curso presencial em Maceió. Confira, saiba mais de 99949-9091. Programa Condomínio em Foco, você sabe, buscamos discutir de forma técnica e responsável a vida em condomínio. E o tema de hoje, sindicatura profissional. Com ela, que é síndica profissional, ela que tem especialização em gestão condominial, aplicada ao direito condominial, Cida Azevedo. Cida Azevedo é síndica profissional há 8 anos, atualmente administra 7 condomínios na região metropolitana de Maceió, mãe, esposa e defensora da gestão responsável. Construiu sua trajetória com base em técnica, transparência e resultados. E tem muito mais daqui a pouco sobre Cida Azevedo. Mas, por enquanto, bem-vinda, Cida. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, principalmente, né, com você, ouvinte, que é condômino e sabe a realidade de cada condomínio, né? Então, vai entrando aí no programa, deixando sua pergunta, né, para que a gente possa responder, porque a gente está aqui hoje para deixar você aí tinindo de informação. Perfeito, Cida. Excelente, uma abertura maravilhosa da Cida, que é comunicadora, né? Isso também faz a diferença. Bom, vamos, antes de conversarmos com o Cida Azevedo, a notícia da semana. Que notícia selecionei para você? Condomínio para idosos. Um grupo de mais de 25 pessoas, composto sua maioria por idosos, quer recomeçar a vida em uma área verde no interior de São Paulo. Os seus objetivos é viver em comunidade para fugir da solidão, um dos problemas que muitas pessoas enfrentam com o avançar da idade. Pois bem, acontece cada vez mais que você vai envelhecendo, a tendência acaba sendo ficar mais isolado, disse um dos responsáveis pela criação do projeto, o economista Norival de Oliveira, de 60 anos, quando falou à BBC News Brasil. Esse tipo de comunidade tem justamente o objetivo de trazer mais convivência social e não permitir que os idosos sejam deixados de lado, disse o Norival, que é o grande idealizador desse projeto. Bom, é um estilo de vida em comunidade na qual as pessoas têm suas próprias casas, mas compartilham vários espaços coletivos. É o chamado co-housing, que já é, evidentemente, desde 1970, modelo na Dinamarca, que foi para outros países do mundo e que está chegando ao Brasil agora. Então, veja, um grupo de pessoas que tem, evidentemente, certos recursos, criando um condomínio em que dê condições de pessoas idosas, 60 a mais, estarem mais juntas e, evidentemente, prolongarem, portanto, a sua vida de forma bastante saudável, já que convivência, naturalmente, convivência que dá certo, convivência que faz com que as pessoas se sintam bem, é saúde. Olha que maravilha. Fica, então, o nosso registro de notícia de hoje, condomínio para idosos. Pois bem, e num programa Condomínio Foco, Conversa de Condomínio é o quadro de agora. Nós vamos conversar agora com ela, que, como eu já comecei a falar a respeito, é síndica profissional há 8 anos, atualmente administra 7 condomínios na região metropolitana de Maceió, é mãe, esposa e defensora da gestão responsável, construindo sua trajetória com base em técnica, transparência e resultado. Bom,
Quero dizer também que ela é graduada em comunicação social, com pós-graduação em gestão de pessoas, em gestão de negócios e em gestão condominial aplicada ao direito de condomínios. Reúne formação multidisciplinar que sustenta sua atuação nos principais pilares da sindicatura, ou seja, jurídico, financeiro, engenharia, gestão de pessoas e mediação de conflitos. Também Cida Azevedo é certificada pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, em parceria com a CONASE, sendo a única síndica profissional certificada pela FGV em Alagoas. A certificação exige aprovação em exame técnico rigoroso, com avaliação abrangente das responsabilidades legais, contábeis e estruturais que envolvem a gestão condominial. Para a Aparecida Azevedo, a Cida Azevedo, a profissionalização da sindicatura é uma necessidade diante do aumento das responsabilidades legais e financeiras dos condomínios. Segundo ela, assumir um condomínio sem preparo técnico hoje assume um risco significativo. Além de atuação prática, também ela promove capacitação para síndicos em Alagoas, contribuindo para elevar o nível técnico da gestão condominial no Estado. É palestrante, mentora FGV Conase e também tem o seu podcast. Pois bem, Cida, muito bem-vinda, parabéns aí pelo seu currículo, pela Obrigada. sua performance. E a primeira pergunta é a seguinte: Cida, quem é Cida Oliveira nas palavras da própria Cida Oliveira? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Cida Azevedo. Cida Azevedo. E não Oliveira. Azevedo. Não, Oliveira. Deixa eu colocar aqui, viu? Azevedo. Cida Azevedo é mãe, esposa, né? Profissional, mãe bichológica, eu costumo dizer, Boa. né? Que é um prazer a gente ter nossos pets, né? Então, Sim. é uma questão, inclusive, que é muito debatida em condomínios, Sim. né? A questão do cuidado com o pet, como trazer essa convivência harmoniosa, né? Que muitas vezes tem ali o conflito. Então, nada como você também ter o seu pet para você saber as dores e as alegrias Perfeito. que isso traz, né? Então, Perfeito. eu costumo dizer assim que eu sou mãe bichológica com muito amor, né? E assim, essa é minha vida. Eu vivo e respiro o condomínio, né? Eu acordo de manhã, respiro o condomínio. Eu passo o resto do dia respirando o condomínio. Legal. Né? Então, essa é a minha vida, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu me descobri há 8 anos atrás nessa trajetória. Como foi essa descoberta, Cida? Como apareceu a questão do condominial na sua vida? Então, como sempre, na maioria dos condomínios, na maioria dos síndicos, você cai de paraquedas na Sim. função. Mas aí eu caí realmente de paraquedas na função, eu não... Foi quando eu adquiri meu primeiro imóvel em condomínio, né? E na primeira assembleia de instituição do condomínio, eu não me candidatei, eu não coloquei meu nome, né? De forma nenhuma, eu só pontuei algumas coisas que eu achava interessante. E quando foi na eleição, todo mundo apontou para mim e disse: ela disse, como assim? Você tem jeito. Ela vai nos representar bem. Exatamente, né? Na época como síndica orgânica, naturalmente. Eu entrei como síndica orgânica, Sim. né? Então, passei mais ou menos ali um ano e meio, né, como síndica orgânica, e nesse período eu comecei a buscar conhecimento, porque foi muita lapada, Sim. mas não foi pouca, não. Eu acho que tem até umas marquinhas nas costas. E aí eu apanhei muito, Sim, né? Então, a única, a palavra mais certa é quando você conhece as coisas, Sim. a verdade, e o conhecimento liberta você. Verdade. Então, aí eu comecei a buscar conhecimento na área, e aí eu comecei a me apaixonar e ver o quanto a área ela é rica em Sim. conhecimento. E eu sou uma pessoa que eu odeio rotinas, Sim. né? Não sou uma pessoa que gosta de fazer a mesma coisa todo dia. Então, o condomínio é uma coisa hoje, amanhã é Sempre outra. tem novidade, Né? né? Tenho novidade todos os dias. E aí eu fui me apaixonando e fui me identificando. E aí, de repente, foi chegando um outro condomínio que eu não pedi, um outro que foi indicado. E assim, quando eu vi, eu já estava com 4 condomínios e eu precisava realmente Sim. me profissionalizar e fazer transição de carreira. Então, em 2022 eu fiz transição de carreira.
né, saí totalmente da área da comunicação social, abri mão da agência, a qual eu era sócia junto com meu esposo, deixei na mão dele e abracei a causa e estou muito feliz por essa decisão. Legal. Acho que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu me acordo, faço com amor. Obviamente a gente quer a nossa remuneração, claro, que ninguém faz nada de graça, né? Lógico, claro. Mas, e é justa a remuneração. Super justo. Mas, assim, o amor que eu sinto em fazer o meu trabalho é incomparável. Então, hoje eu me vejo muito mais enquanto síndica do que enquanto comunicadora, como eu era antes, né? Então, embora eu não deixe de fazer a minha parte de comunicação, que é fundamental. É fundamental. Né? Exatamente, exatamente. Então, perfeito. Foi assim que eu me descobri nesse caminho aí e estamos há 8 anos. Tanto é que você tendo se descoberto e amando o que faz, você, Cida Azevedo, está aí constando como melhores do ano no mundo condominial. O que é isso? Como é que funciona? Como você chegou a estar aí nessa tríade, né? Nessa tríade, né? Nessa tríade então, dos melhores do ano. Aqui em Alagoas, acho que foi o ano passado, ou foi há uns 3 anos atrás, surgiu essa premiação aqui em Alagoas. Não entendo muito bem no início como é que foi, mas assim, era uma coisa, um grupo meio fechado, tal, e aí as pessoas começaram a expandir isso. Sim. Né? E o mercado condominial, ele identifica. Então, assim, o mercado condominial não é só condomínios, né? São prestadores de serviço, são construtoras, são empresas que prestam serviços em relação a manutenções, reformas, entrega de produto, material, prestação de serviço terceirizado. É um mundo gigantesco, né? Eu costumo dizer que o mundo de condomínio é tipo uma cidade, onde você tem um prefeito, que é o síndico, né? E a administradora, que é a que faz a parte contábil e a parte ali da gestão de terceiros, né? E toda a gama de serviços que você tem que oferecer ao condomínio. Então, é basicamente isso. Sim. Então, esses prestadores indicam as empresas para esse prêmio, né? Aí sai a primeira peneira aí dos indicados e depois vai a segunda votação para aqueles que ganharam a primeira votação na indicação. Então, para minha surpresa, esse ano eu fui indicada. Você ficou no né? pódio. E fiquei no pódio, né? Embora tenha recebido o link no último dia já de votação, mas eu disse, quem tem que votar em mim são os meus condôminos. Então, mandei para todos os condomínios. Vamos ver se eu sou boa mesmo, se eu tenho aprovação. Exatamente. Né? Então, eu não queria aprovação só do mercado, eu queria a aprovação dos meus condôminos. Legal, muito né? bom. Então, assim, muita gente não viu que era só naquele dia, era o último dia, né? Não leu a mensagem inteira. Então, no outro dia, Dona Aparecida, eu estou votando, mas não tá. Porque foi encerrada ontem, então eu perdi muitos votos ainda. Mas tranquilo, fiquei feliz. Eu acho que está entre os 3 primeiros colocados, né? Nomeado, fiquei com o segundo lugar e fiquei muito feliz com o resultado. Para mim é satisfatório saber que que o mercado entende meu trabalho e o condômino aceita e recebe bem. Então, para mim, isso é o melhor feedback. Muito bom, né? Muito bom. Bom, assim como a gente pergunta no início quem é a líder ou o líder que está aqui, nas palavras do próprio líder, assim como a gente pergunta também no início como é que o líder ou a líder adentrou na área de sindicatura, a gente também quer saber no seu ponto de vista, na sua forma de ver, né, o que exatamente faz um síndico profissional e qual é a diferença entre o síndico orgânico e o síndico profissional. É uma pergunta recorrente, Cida, para que as pessoas que estão assistindo ao programa tenham várias opiniões, como a sua. Por exemplo, nós tivemos Kionara Leite semana passada, né, para a gente ver, vai juntando aí as impressões das pessoas que fazem o mundo da sindicatura, sobre o assunto. Então, na questão legal, o síndico orgânico e o que a gente chama o síndico morador e o síndico profissional, ele tem a mesma responsabilidade legal. Perfeito. Né? Então, está lá no 1348 do Código Civil as funções do síndico. E ele não pode fugir disso sendo morador ou não, sendo orgânico ou não. Na verdade, o síndico profissional ele não é uma profissão regulamentada. Ainda. Né? Ainda. E aí o que acontece? Acaba que tem essa diferença porque o síndico profissional é aquele que ele vive, respira e dedica-se ao tempo apenas para ver
dessa função, né? O síndico orgânico é aquele morador que ele é advogado, que muitas vezes ele é delegado, que muitas vezes ele é médico e, como se diz, é contador, administrador, às vezes é um aposentado. E aí, na verdade, ele não tem um conhecimento vasto na área de condomínios, né? Então ele vive, ele só administra, não é a área dele, ele só administra aquele condomínio ali. E muitas vezes ele não tem tempo. Vamos lá, um médico, qual é o tempo que ele vai ter de atuar no condomínio se ele tem que atender os pacientes dele, trazer o ganha-pão para a casa dele? Porque, na verdade, o condomínio não vai, a isenção da taxa de condomínio muitas vezes não vai cobrir os custos que ele tem, né? O advogado também, o delegado também, ou qualquer uma outra profissão que se misture com a questão do condomínio. Então, acaba que muitas vezes, não por negligência, eu posso dizer assim, culposa, né? Mas ele acaba negligenciando muita coisa por ele não ter a base, não viver isso. Não é ele foco. não é o foco dele. Exato. Ele está ali para ajudar o condomínio e o patrimônio dele. E me permita, né, Cida? Às vezes ele tem a administradora, e eu disse isso em outra oportunidade aqui, ele, na realidade, ele não delega, ele abandona. Porque às vezes abandona na mão da administradora, exatamente. E aí não tem ninguém que é do condomínio cuidando do condomínio. Essa é a realidade, né? E aí acaba o patrimônio, ao invés de se valorizar, ele vai se decaindo. Ao invés de ele ganhar valor de mercado, ele vai se deteriorando e assim sucessivamente. Já o síndico profissional, não, ele se habilita a conhecer. Então, vamos dar um exemplo aí, vamos dar o meu exemplo. Pois não. Né? Não vou usar o exemplo de ninguém, né? Um ótimo exemplo. Então, vamos lá. Quando eu comecei na área, eu não tinha conhecimento nenhum, mas eu vi que eu precisava ter conhecimento na parte contábil. Então, eu fiz uma mentoria na área contábil de condomínios, porque são totalmente outras realidades específicas. Exatamente. Na parte jurídica, eu precisava entender o que o jurídico dizia com relação à parte de condomínios, porque tem toda uma legalidade a respeito de condomínios. Na parte de engenharia, que foi uma coisa que eu apanhei muito, né? Quando eu costumo dizer que eu apanhei muito, porque eu não conhecia. Eu conhecia que tinha que fazer as manutenções, mas não conhecia que tinha a ABNT 5674, que resguarda as manutenções do condomínio, a 16280, que é a ABNT, que fala das reformas nas unidades, né? Eu não conhecia a 186, que dizia que a minha negligência, imprudência e imperícia sobre qualquer área dessa 5674, 16280 recairia sobre mim. Então, o síndico poderia ser processado e perder até meu próprio bem, meu patrimônio em virtude daquilo. Então, automaticamente, eu comecei a buscar conhecimento sobre o ISO, sobre meio ambiente, porque a gente tem que saber de tudo. Porque, assim, se a gente pega um condomínio que seja na beira-mar ou na beira de um rio, a gente tem que saber quais são as legalidades da ABNT, do meio ambiente, a gente tem que saber quais são as normativas que a gente tem que seguir, quais são as licenças que a gente tem que buscar. Recentemente, eu fui para um condomínio que tinha até heliponto. E aí eu disse, meu Deus, eu já fui logo, bom, heliponto, então eu já fiz o curso de drone, então eu tenho que saber aqui quais são as licenças que eu tenho que ter ali. Então já fui atrás das licenças que poderia ser preciso naquela questão de manutenção de heliponto, porque então se a gente não entender disso, a gente não faz uma gestão legal. Então acaba que o síndico profissional, ele tem a obrigação de entender de tudo um pouco. Claro. E eu digo mais que um pouco, a gente tem que entender pelo menos 80% do serviço. A gente não vai chegar aos 100% porque a gente não fez, não é da área, mas 80% a gente tem que saber, pelo menos, para poder a gente saber falar com o prestador de serviço, com o engenheiro, pelo menos de igual para igual, assim, para que ele não venha te passar a perna com a informação que você fica ali no limbo. Então, essa é uma diferença muito, muito importante. O síndico profissional, ele tem a obrigação de se capacitar. Eu costumo dizer isso. Além disso, uma diferença do síndico profissional para o síndico morador é que o síndico profissional, ele tem a obrigação de ter o seu RC síndico, seu seguro de responsabilidade civil. Tá? Independente do condomínio, porque é a única garantia que o condomínio tem, que se ele causar qualquer dano,
ele tem como pagar você. Portanto, gente, você que está assistindo ao programa e que é de condomínio, o seu síndico tem o RC. Tem o seguro RC síndico? A sua responsabilidade civil, né? O seguro RC síndico, fundamental pensar nisso, porque senão o condomínio acaba realmente entrando numa roubada. Exatamente. Né? Então, você que está contratando, você que é síndico orgânico, né? Que vai contratar o síndico profissional, né? Vai levar para a Assembleia, avalia isso. As certidões negativas. Isso. Né? Quem é a pessoa? Tem que fazer uma pesquisa, né, Cida? Tem que fazer. Como é que você vai entregar seu patrimônio na mão de alguém que não tem condições de manter a sua vida financeira estável? Perfeito. Se está devendo no SPC, no Serasa, Sim. se está com as certidões negativas do CNPJ na prefeitura municipal, cartões estadual, bloqueados. Cartões bloqueados, e ainda não tem o seguro, você está entregando o seu patrimônio na mão de quem, pelo amor de Deus? Tem que ter cuidado, né, Cida? Tem que ter todo esse cuidado, é E no mundo importante. de hoje, gente, tá tão fácil, né? Porque você consegue entrar na internet e já pega muita coisa. Sim, né? com o CNPJ você pega tudo. Exatamente. Então, pense nisso, porque realmente o patrimônio, para ser resguardado, tem que começar, com certeza, também na contratação do síndico, senão o seu patrimônio, no seu condomínio estará correndo perigo, com certeza. Com certeza. Por isso que diz que sindicatura profissional é algo realmente muito sério e, ao fazer contratação, você deve realmente buscar quem tem know-how no mercado e quem tem, evidentemente, as condições técnicas, jurídicas, para exercer a condição de síndico profissional. Perfeito. Pense logo nisso, o seguro RC síndico fundamental. Pois bem, daqui a pouco tem mais a presença de Cida Azevedo conversando sobre esses desafios do mundo da gestão condominial. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco, um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, uma loja com portfólio completo para soluções em aço, para construção civil, serraria e indústrias. Aço Bom Preço, excelência em desempenho. Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço. E do Instituto Carlos Conce, realizando curso e palestra de comunicação oratória pelo Brasil e pelo mundo. Eu vou estar dia 6 de março em Nova York com a palestra presencial e lançando o livro Como Falar Bem. Depois, claro, vim lançar aqui em Maceió. E em Maceió, dia 9 de março, vou estar de volta. Nós vamos iniciar uma nova turma presencial do curso de comunicação e oratória. Depois, Balneário Camboriú, Curitiba, Lisboa e Barcelona lançando o nosso livro. Mais informações, 99949-9091. Pois bem, vamos agora ao nosso intervalo. Você fica com o repórter CBN. Voltamos a apresentar Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce. Voltamos com o programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Hoje, a nossa convidada é Cida Azevedo, tratando aqui do mundo condominial, tratando de sindicatura profissional, tratando de vários aspectos da gestão condominial. E a pergunta para agora, Cida, é referente à prestação de contas e também previsão orçamentária. Como é que funciona exatamente, Cida Azevedo, uma prestação de contas de um condomínio e, evidentemente, como é que entra a questão da previsão orçamentária nesse contexto? Então, a prestação de contas, ela é uma obrigação legal do síndico, né? Anualmente ele fazer esse tipo de prestação de contas. Então, ele tem que prestar contas de todas as despesas, de todas as receitas, né? Inclusive de acordos e tudo que ele recebe, juros, multas que ele também recebe ali. E aí também ele tem que fazer a prestação de contas das despesas fixas, das despesas ordinárias, das despesas volúpias ali, aquelas que são rotativas, né? Aquelas que são despesas emergenciais. Sim. Então, você tem que colocar tudo isso. Então, eu costumo dizer, eu divido a minha planilha em vários itens, né? Eu venho aqui receita, aí eu venho despesas com as concessionárias, que aí entra BRK, Sim. Equatorial e
tudo mais que a gente tem das concessionárias, a internet, os custos né? fixos, né? Os custos E fixos. os variáveis Aí também. eu venho com os contratos, porque a gente tem os contratos de prestação de serviço de administradora, de manutencista, de piscineiro, enfim, são aqueles contratos jurídicos, da engenharia, o próprio contrato do síndico. Então, são os contratos efetivos, né? Quanto essa casa representa, né? E aí, em seguida, eu venho ali com os custos de manutenções obrigatórias, né? Que são as manutenções de bomba, as manutenções de detetização, elevadores, etc. Mas o elevador já entra aí a manutenção lá nos prestadores de serviços fixos, perfeito, né? Porque a gente tem um contrato. Mas aí tem a questão de peças, que aí eu também venho com a questão das manutenções, custo que a gente gastou com peças durante o ano, de reposição, de elevadores e outras peças também. Por fim, ali eu coloco as obrigações legais, que são aquelas que estão ligadas ao AVCB e segurança de incêndio, né? E a da BNT 5674. Ok? Por fim, a questão bancária, que a gente tem ali a questão de taxas de boleto, né? Enfim. E aí, cada aba dessa, vamos dizer assim, por aba, ela tem uma representação. Então, geralmente, as que mais pesam são as da administradora, né, da prestação de serviço terceirizada, e a das concessionárias, que são hoje o maior peso do condomínio, são água, energia e serviço terceirizado. Perfeito. Né? E aí, geralmente, dá em torno de 40%, 37%, 18%, e aí vai. E aí, pro final, eu sei 100% exatamente da minha planilha, tá lá bem certinha. Legal. E aí, eu levo isso para a Assembleia, mostro todos os custos, o que a gente efetivamente programou e o que a gente efetivamente executou, né? Não é nem que executou, que a gente não deixa de executar, mas assim, quanto a gente efetivamente gastou. Porque vamos dizer assim, que eu posso ter colocado aqui no início do ano uma previsão de 3 mil para o sistema de incêndio, né? E na hora de executar, eu fiz uma negociação e fiz por 2.800. Ótimo, perfeito. Né? Ou, por questão da inflação, aumentou e foi para 3.100. Sim. Entendeu? Então, ali eu tenho que colocar exatamente e prestar contas e o porquê disso, do aumento ou da redução. Isso é importante também para que o condômino possa entender o trabalho do síndico. Então, o trabalho da gente é sempre diminuir, tá? Não cabe aumento. Todo esforço nesse sentido. Todo esforço nesse sentido. Então, aí, depois que eu faço essa prestação de contas, e aí a gente leva a votação da Assembleia, tem o Conselho Fiscal, que fiscaliza se as contas foram feitas efetivamente, se não tiver os juros, se foram pagas com suas devidas notas fiscais conferidas e ajustadas. E aí ele pode dar um parecer para o condomínio se as contas estão aprovadas por eles ou não. Né? Mas quem aprova definitivamente é o condômino na Assembleia, não é o Conselho. Então, aí coloca-se em votação e o pessoal delibera. Se dentro dessa deliberação houver uma ressalva, né, é preciso se esclarecer essa ressalva. Se não contento, o condomínio pode exigir que aquela ressalva fique em Assembleia e esse síndico ele não pode ser candidatado novamente, porque ele tem uma ressalva nas contas. Olha que interessante. Né? Esse é bem interessante. Então, se o condomínio não aprovou unanimamente as contas e fez alguma ressalva, é importante deixar claro que esse síndico ele fica na berlinda, né, de se candidatar novamente. E aí a previsão orçamentária vem em seguida após isso, né? Você prestou contas do ano, você vai agora fazer a previsão orçamentária, que é uma previsão. Ela pode ser mais ou pode ser menos. Então, a gente está ali, mas a gente trabalha para que durante o ano a gente trabalhe em cima daqueles valores para que a gente não tenha aumento. A gente pode até ter desconto, mas aumento não, viu? Nunca. Então, aí a gente faz da mesma forma a previsão orçamentária, pontua para os moradores, apresenta o percentual de reajuste. E uma coisa que eu costumo muito trabalhar, todos os meus contratos de prestadores de serviço, eu procuro trabalhar em cima do reajuste do IPCA.
Perfeito. Porque aí eu consigo ter uma margem de negociação. O índice de preço ao consumidor, aí você tem uma Isso, ideia. exatamente. Né? Então, o que acontece? Quando eu chego para a previsão orçamentária, que muitas vezes lá o sindicato apontou 7,5% para os prestadores de serviço. Aí o pessoal, não, vamos aumentar tudo aqui 7,5%. Não, eu não faço isso. Então, eu tenho, é muito cálculo, é muita dedicação nessa parte contábil, nessa parte planilhar, para poder a gente chegar ali na média de 5,5, de 6. Então, acabo no reajuste do condomínio ficando em 6,5, 7, entendeu? Mas nunca os 7,5 ou 8 que o sindicato dá, porque justamente eu adequo ali dentro das manutenções. Perfeito. Eu achei interessante, você falava aqui em off que, tudo bem, esse processo, digamos assim, de prestação de contas é anual, mas você faz semestral. Sim. Não é? Porque o que acontece? Até para o próprio condômino ter um acompanhamento melhor. Claro. Então, o ideal seria fazer a cada 4 meses, né? Mas realmente, assim, quanto mais assembleias você faz no condomínio, menos pessoas vai. Entendi. Entendeu? Então, eu procuro fazer 2 nesse sentido de ordinária. Isso, que aí eu faço, né? Isso. Aí eu pego janeiro a junho, presto contas em julho. Claro. E julho a dezembro eu presto contas em janeiro. No máximo ali até meados de fevereiro, que é justamente quando a gente sai ali a planilha. Exatamente. Às vezes o período de carnaval, enfim. Então aí a gente ajusta ali. E aí a gente faz esses 2 períodos de prestação de contas para poder a gente ter o condômino acompanhar melhor as contas, entender melhor. Porque o que foi feito lá em janeiro, eu vou lá me lembrar em dezembro, em janeiro do ano que vem, 12 meses depois. É mais prático. É mais prático, exatamente. De 6 em 6 meses. Fica bom para todo mundo, exatamente. É o mínimo, né? Cida Azevedo, você que é também graduada em comunicação social, né? Você que é uma grande comunicadora, né? A questão das relações interpessoais, dos conflitos, né? Que são muito comuns em condomínios, tá? Como é que você tem lidado com isso? Como é que estão os seus condomínios nesse sentido? Ok? O que é que você tem a recomendar a respeito de comunicação, conflitos, relações interpessoais? Eu costumo dizer que todo condomínio que ele quer é ser ouvido e respondido. Tá? Sim. Então, o conflito gera exatamente quando você não sabe responder de forma clara, objetiva, transparente, né? E, de certa forma, orientando aquele condômino por que ele não pode fazer aquilo, né? Ou por que aquela situação está ocorrendo. Então, eu costumo dizer que síndico ele tem que ser transparente total. Ele tem que ser igual à água cristalina. Perfeito. Tá? Ele não pode, de forma nenhuma, ter uma turvinha, nada turvo ali. Me permita, Cida, nessa mesma linha, o que é combinado de forma clara não sai caro. Com certeza, exatamente. Perfeito. Então, o que ocorre? Então, quando o morador chega e diz, olha, dona Aparecida, o morador de cima fica andando toque durante a noite. O que é que eu faço? O condomínio tem que intervir? Não. Quem tem que intervir é você. Ligue para o morador de cima, converse com ele e faça uma reclamação. Se ele não atender, você registra no livro de ocorrência. E através do livro de ocorrência, eu vou lá e notifico ele para que ele possa atender o regimento interno de não fazer barulho. Ah, não, porque o condomínio não faz? Porque você tem que fazer a sua parte primeiro. Isso é claro, né? Então, mas eu não quero colocar num livro de ocorrência porque eu não quero me indispor com o vizinho. Ok, entendo você. Então, o síndico ele vai se indispor sem ter nenhum registro? Perfeito. Então, você tem que ser claro, né? Você tem que o síndico ele tem um papel de educador. Sim. Então, quando ele é claro e ele faz esse papel, os conflitos diminuem, né? Então, mas você também não pode deixar de fazer o que o Código Civil diz. O síndico ele tem que cumprir o que está na convenção, no regimento e o que for decidido e deliberado em assembleia. Então, ele não pode fugir disso, porque se ele fugir disso, ele vai ser cobrado. Agora também tem, por exemplo, o cachorro late uma vez por mês. Às vezes a pessoa se incomoda, aí fica difícil, não fica, Cida? Fica, porque aí você vai fazer o quê? Vai botar prender a boca do cachorro? Não pode, gente. Se fosse o dia ou a noite latindo, né, Cida? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, olha, quando o pessoal, não, porque o cachorro está latindo, tá, mas o cachorro ele late quando ele tem... Quando o dono chega... Não, na verdade, ele late por indução, né? Então, se você passa na porta, ele vai latir.
né? Se você passa com alguma coisa de cheiro que ele acha estranho, ele vai latir. Sim. Se você passa com outro animal, ele vai latir, né? Então, isso é um latido do dia a dia de qualquer cachorro, né? Mas se o cachorro, você saiu de manhã, deixou o cachorro em casa, meio-dia, 1h da tarde, 5h da tarde, o cachorro uau, 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 ele tá o dia inteiro, então realmente ele está perturbando o sossego de uma comunidade. Então, obviamente, quando ocorre uma situação como essa e as pessoas me registram, eu tento falar com o tutor, né? Para saber o que está acontecendo, se ele está em casa, se foi alguma situação que ele precisou sair, deixou o pet, para que isso não se repita, né? Tem tutor que, já teve tutor que chegou para mim e disse, do meu cachorro cuido eu. Digo, beleza, continue deixando ele latindo, não tem problema, e eu vou fazer uma denúncia. Perfeito. Porque aí o cachorro latiu o dia inteiro, 24 horas, e virar dias, isso não é cuidado, não é zelo. Você está abandonando um incapaz. Algo errado, tem algo errado, exatamente. Né? Então, eu vou nessa linha aí do tempo, né? Primeiro eu averiguo o que é, vejo qual é a situação. Se for algo que é realmente pontual, o cachorro vive em silêncio a vida inteira. Nunca perturbou ninguém. Naquele dia ele latiu o dia inteiro e o tutor estava em casa. Vamos saber o que houve. De repente o pet está doente. De repente ele fez uma cirurgia de castração. Né? Então, tudo é possível. Né? Então, a gente tem que avaliar esse sentido. Então, quando avalia, aí eu vejo e falo com a pessoa que me reclamou. Se a pessoa que me reclamou realmente não quer acordo, eu digo, então resiste no livro que eu vou notificar a unidade. E falo com a pessoa, olha, estou notificando porque sou obrigada a notificar. Não gostaria porque eu estou sabendo que o seu pet está dessa forma, mas eu tenho que notificá-la porque é minha obrigação. Está no boletim de ocorrência, né? Exatamente, está no livro de ocorrência, então preciso... Exatamente, então eu preciso notificar. De forma clara, transparente, como você falou. Exatamente. Então, é nesse caminho, né? Eu costumo dizer que tudo é possível, né? Ontem eu tive uma situação de um cidadão num condomínio que ele deixou uma caixa de pizza em cima do veículo. Sim. Porque ia sair, deixou em cima do veículo, esqueceu, descuidou, e quando ele desceu a rampa, a caixa caiu cheio de bolo, de coisas de festa, essas coisas todas. Foi visto que caiu, porque ela estava no capô do carro, ela não estava em cima do teto, ela estava no capô. E caiu, a pessoa, até na imagem mostra que a pessoa viu, o carona viu, mas ali foram embora e deixaram. Sim. Né? E aí eu coloquei o comunicado no grupo do condomínio que isso era intolerável. Sim, né? A pessoa devia providenciar a exatamente. limpeza, né? E aí nem a equipe de portaria, nem a equipe de zeladoria, somente num domingo, né, não está à disposição para fazer esse tipo de limpeza. E posteriormente a pessoa falou, não, mas não foi por falta de respeito. Aí eu fiquei imaginando, se não foi por falta de respeito, foi por quê? Porque ele passou, viu, derrubou. Sim. Por que não voltou? Por que não parou e falou com a portaria, olha, assim, ou interfonou? Não interfonou, não, pega o telefone. Portaria, passei agora, sem querer, derrubei. Tô avexado porque eu tô fazendo alguma coisa de emergencial. Se você puder pedir alguém para limpar, avisa. Ou então avisa o síndico que aconteceu. Não foi por maldade, não. Foi por descuido, realmente. Então, assim, faltou comunicação. Se não comunicou, ele faltou com respeito, sim, com todo mundo. Exatamente, Porque quem passou depois, amassou o bolo, ficou lá o piso sujo, ficou todo indivíduo, impossível de se utilizar. Inclusive pneu, que é uma rampa. Então, poderia até escorregar alguma coisa ali, né? Enfim. Então, eu entendo que tudo é comunicação. Se você se antecipa, as coisas se resolvem e ficam mais claras. Exatamente. É sempre... O problema diminui. Né? O conflito não acontece. Às vezes nem acontece o conflito se você se antecipa, né? Exatamente. Perfeito. Ou se acontece, como você se antecipou, se tornou menor. Exatamente. Claro, às vezes o silêncio também é uma forma de comunicar. Mas aí você vai ver qual é a melhor opção. Opção, exatamente. Né? Sem dúvida. Perfeito. Cida, carros elétricos em condomínios. É uma questão que é muito atual. Sim. Né, que está se discutindo muito. A gente vê hoje aí que os carros elétricos estão chegando, os carros elétricos estão tomando conta. É uma realidade, né? É uma realidade. E aí tem condomínios mais antigos que não estão tão preparados, condomínios que já estão começando com condição de ter carros elétricos.
né? Como é que você tem recebido essa realidade dos condomínios, os quais você tem estado como síndica profissional? Então, a gente tem acompanhado todos os processos aí, né, com relação às normativas, as normas do Corpo de Bombeiro, as normas elétricas, da parte de fazer da parte da engenharia civil. Então, porque instalar um carregador elétrico, ele não envolve só a parte elétrica, ele envolve a parte estrutural, civil daquele condomínio, ele envolve também a questão da segurança, que é a questão de havendo incêndio, como é que você vai proceder, enfim, é uma realidade que tem que ser avaliada condomínio a condomínio, né? Existem alguns estados que estão colocando leis obrigando o condomínio liberar para o condômino de qualquer jeito eu digo assim, de qualquer jeito, porque assim, mesmo observando as normas técnicas, mas tem normas técnicas que não se adequam a qualquer condomínio. Sim. Entendeu? Então, vamos lá. Tem condomínio que tem uma subestação que não tem capacidade para instalar carros elétricos para todo mundo. Perfeito. Né? Então, quando chega nesse entrave, a lei é muito clara que o seu direito é o mesmo direito que eu tenho. Então, como você, Carlos, vai ter carregador na sua garagem, eu não vou ter porque a subestação não me atende mais. Perfeito. Então, obviamente, que se interfere no direito dos outros, então não pode ser ou tem para todos ou não tem para ninguém. Exatamente. Né? Ou faz um coletivo. Exatamente, ou faz um coletivo. Perfeito. Aí você tem que avaliar a estrutura do condomínio. Tem condomínio de 40, 50 anos que não tem estrutura nenhuma para isso. Perfeito. Né? Não tem adequação elétrica, não tem adequação estrutural, não tem adequação civil para ali. Sim. Então, não vai dar certo colocar. Então, eu costumo dizer, é uma realidade, mas que precisa ser colocada de maneira muito clara, eficiente e que traga benefícios e deixe todo mundo seguro. Perfeito. Que se não for assim, você tem um risco muito grande, né? Então, vamos e convenhamos, a gente tem várias palestras de bombeiro aí, eles sempre dizem, se houver um incêndio de um veículo elétrico, eles vão mudar toda a demanda do corpo de bombeiro para lá. Sim. E aí eu pergunto, se houver 2, 3, como é que vai ficar? Verdade. Né? Se a gente não tem estrutura para atender todo mundo, então... E a gente recebeu aqui alguns líderes do Corpo de Bombeiros, né? A realidade é essa. Incêndio em carro elétrico é algo realmente muito difícil, né? De se combater, exatamente. Difícil de se combater, tem que ter muito cuidado. Acho que na segurança aí ela é muito séria. Muito. E tem muitos condomínios que não tem nem o AVCB. A liberação do Corpo de Bombeiro. Perfeito. Não tem um básico. Por que ele vai deixar instalar um carregador elétrico? Então, é preciso ter todo esse contexto, entender a realidade de condomínio. Então, eu sou a favor, totalmente a favor do carro elétrico. Eu acho que é uma realidade, mas eu acho que, enquanto síndica, eu me preocupo com a segurança e com a vida dos meus condôminos. Perfeito. Então, eu tenho que avaliar todos os pontos e eu geralmente levo para uma assembleia, né? Eu já tive assembleia que ficou deliberado que não seria permitido, uma vez que não dava para todo mundo ter, porque a demanda não atendia, porque para fazer para uns não dava para fazer para outros, porque, por exemplo, dava para colocar em todo o subsolo, mas não dava para fazer no pilotis, que ia sair fazendo um queijo suíço dentro do prédio, né? E prédio, de certa forma, antigo, não tem mais nem as pastilhas iguais, o revestimento. Então, acabou que o pessoal deliberou para não fazer mais, né? E já tem condomínios novos que já tem lá instalados, e aí a gente vai lá, vê todo o sistema, avalia a segurança e aí adequa aquelas necessidades que o Corpo de Bombeiro está pedindo. Perfeito. Muito bom. Esta é Cida Azevedo, dando aqui uma aula sobre gestão de condomínio, agora tratando de segurança, realmente trazendo aspectos fundamentais aí nesse sentido. Cida, a gente está chegando já ao finalzinho aqui do nosso encontro, tá? Mas aí, de forma breve, qual o impacto da inadimplência na saúde financeira do condomínio? Afe Maria! Vai ter que ser breve, mas na próxima a gente dá mais tempo para você. Então, o impacto é grande, né? Geralmente, na planilha orçamentária,
a gente planeja aí uma média de inadimplência de 5%. Mas esse ano está previsto uma inadimplência de 34%. Né, no Brasil inteiro de inadimplência. Então, é um aumento muito alto. Perfeito. Né? Então, hoje eu tenho um condomínio que tem 14% de inadimplência. Eu tenho um outro que tem 25%, mas aí a gente tem o recurso da garantidora, que ajuda e auxilia muito no condomínio. Mas a gente fala sobre garantidora. Quando a gente chega num condomínio que ele ultrapassa o limite de 10% de inadimplência, isso já reflete diretamente nas contas, nas manutenções e nas obrigações do condomínio. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte... E nesse ponto eu sou bem incisiva e talvez até chata. Mas se você não tem condições de pagar a taxa de condomínio, não mora em condomínio. Porque você está prejudicando, não é uma pessoa, você está prejudicando todo um coletivo. Né? Então, a taxa de condomínio ela é um rateio. Não é simplesmente feita de qualquer maneira e jogada lá. Ela é feita num rateio das despesas do condomínio. Então, se você deixa de pagar, os teus R$10, vamos dizer aqui, bem no baixo, ele vai impactar na diferença lá, porque aqueles R$10 é justamente o serviço que a gente vai pagar ali ao manutencista de alguma coisa. Perfeito. Então, tem que todo mundo pagar em dia. Isso é uma obrigação. Então, se não tem condições de pagar a taxa de condomínio, não mora em condomínio, tá? Estamos chegando ao final do programa Condomínio em Foco desta terça-feira. Esse programa é um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, uma loja com portfólio completo para soluções em aço, para construção civil, serralharia e indústrias. Entre os principais produtos estão vergalhões, tubos, perfis metálicos, chapas, bobinas, estruturas em aço e metais planos. Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço. E é também um oferecimento do Instituto Carlos Conce, realizando cursos e palestras de comunicação oratória pelo Brasil e pelo mundo. Dia 6 de março eu vou estar em Nova York, com o lançamento oficial do livro Como Falar Bem e palestra presencial. E em Maceió, dia 9 de março, turma nova começando. Saiba mais em 99949-9091. Cida Azevedo, muito obrigado pela sua participação. Aquele famoso se vira uns 30 segundos, suas considerações finais. Em 30 segundos, minhas considerações finais você condômino, antes de ver a possibilidade de contratar um síndico, avalia, né, o perfil do seu condomínio, se tem condições de encarar essa realidade, porque a realidade do síndico profissional é diferente, e se tem condições de conviver com isso. Né? E enquanto colegas síndicos, né, cada vez mais se capacite, cada vez mais busque conhecimento, né, para a gente trazer para o mercado de Alagoas técnica, segurança, respeito e qualidade no serviço. Muito bom, obrigado, Cida Azevedo. Ficou mais claro ainda, ficaram mais claras muitas coisas sobre sindicatura profissional e, evidentemente, que a Cida tem know-how para isso, por isso nos ajudou nesse sentido. Nossa reflexão no programa de hoje, em Filipenses 4:8, finalmente tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou de louvor, pensem nisso, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8 tem que ter essa clareza. Sim. Né, Cida? Com certeza. Excelente. Tem muito mais reflexão no Instagram, Carlos Conce _, ouvinte CBN. Obrigado pela sua audiência com a apresentação desse jornalista Carlos Conce. Produção de Vanessa Freitas, de Yasmin, também aqui já presente, Yasmin Pinheiro e Rodrigo Pitombeira, direção de jornalismo Marcos Vasconcelos. Esse foi mais um programa Condomínio em Foco. Fique agora com o repórter CBN e até a próxima semana.